Olá, meus amados irmãos, eu vos cumprimento com a santa e gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Com alegria estamos aqui mais uma vez para, nesta oportunidade, encerrarmos o terceiro trimestre de 2021 com a lição de número 13, intitulada O Cativeiro de Judá. Nestes meses nós estudamos sobre o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. E agora estamos no fechamento deste assunto tão importante. Nós já passamos por lições preciosas aqui, meus amados irmãos. Falamos desde o reinado de Salomão, passando pela divisão do reino em Reino do Norte, Israel, Reino do Sul, Judá, e aprendendo um pouco sobre os profetas Elias e Eliseu. E agora estamos no fechamento desse livro. Aprendemos em lições anteriores sobre o cativeiro de Israel, o Reino do Norte. E hoje veremos como aconteceu o cativeiro de Judá. Para você que não nos conhece, eu sou o pastor Daniel Rosa Dutra, eu sou da Assembleia de Deus de Culubandê, ADCOL, e desde os 18 anos de idade ministro na Escola Bíblica Dominical. E se você que está assistindo este vídeo pela primeira vez ainda não nos conhece e deseja se inscrever no nosso canal, faça a sua inscrição no nosso canal. Se você já é inscrito, meu querido irmão, minha querida irmã, deixe o seu comentário, deixe o seu like e assim nos ajude a alcançar mais e mais pessoas compartilhando o assunto deste vídeo para que a palavra de Deus possa chegar a outras pessoas e assim mais professores tenham oportunidade de ir até as suas classes no domingo pela manhã, mais preparado para ministrar a sua aula. Vamos orar ao Senhor e assim pedir a sua bênção para este momento de meditação da sua palavra. Oremos ao Senhor. Pai, no nome de Jesus, teu Filho, te agradecemos a oportunidade que o Senhor tem nos dado de mais uma vez expor para os teus filhos esta lição preciosa. Assim, venha nos direcionar, Senhor, venha nos orientar naquilo que iremos falar e que teus filhos possam receber a palavra, guardá-la e também aplicá-la em suas vidas espirituais e transmiti-la, Senhor, para os seus alunos no próximo domingo. Assim oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos então, irmãos, começar com o nosso texto áureo. Nosso texto áureo se encontra em 2 Crônicas, capítulo 36, versículo 16, que diz: Porém, zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram as suas palavras e escarneceram dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo, que mais nenhum remédio houve. Repetindo, porém, zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram as suas palavras e escarneceram dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo, que mais nenhum remédio houve. Nossa verdade prática diz assim: todo ser humano se torna cativo de suas escolhas e das consequências delas. Vamos então ao texto bíblico que se encontra em 2º livro dos Reis, no capítulo 24, versículo 18 a 20 e capítulo 25, versículo 1 ao versículo 10. Vamos, pois, a essa leitura. 2 Reis, capítulo 24, versículo 18 a 20. Tinha Zedequias 21 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Amutal, filha de Jeremias de Libna, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Jeoiaquim. Pois assim sucedeu por causa da ira do Senhor contra Jerusalém e contra Judá, até os rejeitar de diante da sua face. E Zedequias se revoltou contra o rei de Babilônia. Capítulo 25, versículo 1 a 4, e vamos até o versículo 10. Então, prossigamos na leitura. E sucedeu que, no ano 9 do reinado de Zedequias, no mês 10º, aos 10 do mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra Jerusalém, ele e todo o seu exército, e se acamparam contra ela, e levantaram
contra ela tranqueiras em redor, e a cidade foi sitiada até ao 11º ano do rei Zedequias. Aos 9 do mês quarto, quando a cidade se via apertada da fome, nem havia pão para o povo da terra. Então a cidade foi arrombada, e todos os homens de guerra fugiram de noite pelo caminho da porta que está entre os dois muros, junto ao jardim do rei, porque os caldeus estavam contra a cidade em redor, e o rei se foi pelo caminho da campina. Porém, o exército dos caldeus perseguiu o rei e o alcançou nas campinas de Jericó, e todo o seu exército se dispersou. E tomaram o rei e o fizeram subir ao rei de Babilônia, a Ribla, e procederam à sentença. E aos filhos de Zedequias degolaram diante dos seus olhos e vazaram os olhos de Zedequias, e o ataram com 2 cadeias de bronze e o levaram à Babilônia. E no 5º mês, no 7º dia do mês, este era o ano 19º de Nabucodonosor, rei de Babilônia, veio Nebuzaradã, capitão da guarda, servo do rei de Babilônia, a Jerusalém, e queimou a casa do Senhor e a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém, e todas as casas dos grandes igualmente queimou, e todo o exército dos caldeus, que estava com o capitão da guarda, derrubou os muros em redor de Jerusalém. Vamos ao objetivo geral da nossa lição: sinalizar o efeito dos pecados cometidos pelo povo de Deus. Objetivos específicos. Primeiro, apontar os motivos da decadência de Judá. Segundo, revelar a teimosia do rei Zedequias. Terceiro e último, relatar a queda de Judá. Vamos à nossa introdução, meus amados irmãos. A fase final do reino de Judá foi protagonizada por 4 reis. Eu quero chamar a atenção do professor e aluno para os nomes que nós temos destes reis, porque há nomes diferentes em versões diferentes da Bíblia e em traduções diferentes da Bíblia. Então eu procurei trazer para vocês aqui os nomes que nós temos, que são dados a estes reis, esses 4 reis que estiveram à frente de Judá nos seus últimos anos. Primeiro nós temos Joacás, que também é chamado de Jeoacás. Ele era filho do rei Josias. Depois nós temos Jeoaquim, que também é chamado de Eliaquim, filho de Josias, que reinou quando o primeiro grupo de prisioneiros foi levado para a Babilônia em 605 a.C. Na Bíblia de Jerusalém, quem tiver esta Bíblia pode conferir, ele é chamado de Joaquim. Agora, o terceiro rei é chamado, na Bíblia que nós mais usamos na Revista e Corrigida, como Joaquim, que também é conhecido em outras Bíblias como Jeconias. Este Jeconias era neto de Josias, que vivenciou o cerco de Jerusalém por Nabucodonosor, que resultou em 10.000 pessoas presas em 597 a.C. Na Bíblia de Jerusalém, ele é chamado de Jeconias. E o último rei, e talvez o mais falado dentre estes, é Zedequias, que também é conhecido como Matanias, o rei entronizado por Nabucodonosor no lugar de Joaquim. Ele era filho do rei Josias. Na Bíblia de Jerusalém é chamado de Sedecias. Note que nós temos aí 3 filhos do rei Josias e temos um neto do rei Josias. Então é bom você prestar atenção nesses detalhes, caro professor, para que você possa expressar para os seus alunos se houver alguma dúvida. Prosseguindo, nós temos mais uma informação que está na nossa revista. Nesta lição, veremos Zedequias rebelando-se contra o rei de Babilônia, causando um novo cerco que durou 18 meses e, finalmente, resultou na queda definitiva de Jerusalém em 586 a.C. Aí termina a nossa introdução da nossa revista. E eu trouxe informações adicionais para você, meu caro professor, meu caro aluno. Olha o que temos aqui. Analisando outros livros da Bíblia, veremos que uma parte dos exilados foi para o palácio
de Nabucodonosor. Os utensílios sagrados ficaram guardados, fatos que comprovam a diferença entre o tratamento recebido pela nação de Judá e o recebido pelo reino do norte. O povo do norte foi levado para o cativeiro. Nós não temos registro nenhum do retorno das nações do norte, das 10 nações do reino do norte. Porém, na Bíblia Sagrada nós temos o zelo que Deus teve pela nação de Judá. O zelo que Deus teve em levar a nação para uma terra, Babilônia, onde foram conservados durante estes 70 anos, para após voltar e reconstruir a cidade de Jerusalém e retornar após os 70 anos de cativeiro. Já citamos ali Daniel capítulo 1, versículo 1 a 4, quando o rei levou para o palácio, selecionou jovens para estar com ele no palácio. Está aqui em Daniel capítulo 1, versículo 1 ao versículo 4, assim: no ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro de seu Deus. E disse a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, e da linhagem real e dos nobres, jovens em quem não houvesse defeito algum, formosos de aparência, e instruídos em toda a sabedoria, e sábios em ciência, e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E nós temos aqui no versículo de número 6 o seguinte: e entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Aqui nós vemos o tratamento diferenciado que a nação de Judá recebeu, e mais tarde isso vai ser determinante para o seu retorno à terra de onde saíram por causa da desobediência. Prosseguindo, eu quero mostrar para você mais uma tela interessante. Notaremos nesta lição a influência do profeta Jeremias, pois ele profetizou desde o 13º ano de Josias até a nação de Judá ser levada para o cativeiro no reinado de Zedequias. Assim, aprendemos que ele vivenciou o grande avivamento que aconteceu no 18º ano de Josias, quando o povo celebrou uma grande Páscoa, mas também viu o seu povo ir para o cativeiro, escolhendo ficar na terra com uma parte do povo que não foi para a Babilônia. Isso está registrado em Jeremias, no capítulo 40, no versículo de número 4 a 6. Você pode observar aí na sua Bíblia, meu amado irmão. Diz assim: agora, pois, eis que te soltei hoje das cadeias que estavam sobre as tuas mãos. Se te apraz vir comigo para a Babilônia, vem, e eu velarei por ti. Mas se te não apraz vir comigo para a Babilônia, deixa de vir. Olha, toda a terra está diante de ti. Para onde parecer bom e reto aos teus olhos que vais, para ali vai. Mas, como ele então não tinha voltado, disse-lhe: volta a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, a quem o rei da Babilônia pôs sobre a cidade de Judá, e habita com ele no meio do povo. Ou, se para qualquer outra parte te aprouver ir, vai. Deu-lhe o capitão da guarda sustento para o seu caminho e um presente, e o deixou ir. Assim, veio Jeremias a Gedalias, filho de Aicão, a Mispa, e habitou com ele no meio do povo que havia ficado na terra. Vejamos, meus amados irmãos, o tempo do seu ministério conforme relatado na palavra de Deus. Diz assim Jeremias, capítulo 1, versículo 1 a 3. Palavras de Jeremias, filho de Ilquias, dos sacerdotes que estavam em Anatote.
na terra de Benjamim, ao qual veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado, e lhe veio também nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até ao fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada em cativeiro no 5º mês. Ou seja, Jeremias profetizou desde Josias até o último rei de Judá. Vamos a esta tela que nós já mostramos em aulas anteriores. Ela mostra os últimos reis de Judá. Desde Ezequias, que reinou 29 anos e foi um dos melhores reis de Judá, que nós já estudamos sobre ele aqui. Depois passando por Manassés, Amon, Josias. Agora estamos estudando sobre Jeoacás, Joaquim e Zedequias, ou seja, os últimos reis de Judá. Preste atenção que estes reis, Jeoacás e Joaquim, reinaram apenas 3 meses. Porém, Jeoaquim e Zedequias reinaram 11 anos cada um destes reis. Porém, foram reis maus e perversos. E por isso veio o castigo divino sobre a nação no 11º ano de Zedequias como rei de Judá. Chegamos então ao primeiro tópico da nossa lição, o declínio espiritual de Judá. O primeiro item trata sobre as advertências dos profetas. Vamos lá. Os profetas do Antigo Testamento foram unânimes e incansáveis em denunciar as injustiças e as terríveis transgressões do povo e dos líderes da nação. Todos foram taxativos em dizer que aquelas vindicações, especialmente contra o pecado de idolatria, já estavam excedendo as medidas de Deus. Item número 2 deste primeiro tópico, previsão dos acontecimentos que levaram Judá ao exílio. Jeremias foi o mais importante desse período, nós já lemos esse texto. Nesse tempo, havia muita discórdia e confusão sobre o que era a verdadeira e a falsa palavra de Deus. Ao advertir o povo sobre os pseudos profetas, Jeremias o fez de modo tão peculiar que parece estar se referindo aos falsos profetas dos nossos dias, diz o nosso comentarista. Ou seja, irmãos, nós temos tantos falsos profetas em nossos dias e nós precisamos também denunciar esta prática que é contrária à palavra de Deus. Homens que se afastam completamente do texto sagrado e querem profetizar apenas aquilo que o povo deseja ouvir, querem apenas massagear o ego das pessoas, ao invés de pregar a verdade, ao invés de mostrar a verdade. Infelizmente, os dias que nós vivemos são dias de muitos falsos profetas dentre o povo. Eu quero mostrar este texto de Jeremias, capítulo 23, versículo 15 e 16 para você. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos acerca dos profetas. Eis que lhes darei a comer losna. O que é losna? Absinto ou comida amarga. E lhes farei beber águas de fel. O que é isso? Em outras versões da Bíblia, água venenosa. Porque dos profetas de Jerusalém saiu a contaminação sobre toda a terra. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam, fazem-vos desvanecer, falam da visão do seu coração, não da boca do Senhor. Eu chamo a atenção do querido estudante da Bíblia para algo importante que eu quero acrescentar para você aqui. O que nós vemos naquele tempo é que os 3 ofícios estavam corrompidos. Deus levantou primeiro o sacerdócio. Deus levantou o sacerdócio de Arão. Depois Deus levantou o ministério profético através de Samuel. Depois Deus levantou os reis. Então tínhamos no Antigo Testamento 3 ofícios: reis, sacerdotes
e profetas. E agora, estes 3 ofícios estavam corrompidos. Ezequiel, no capítulo 22, versículo 26 a 28, diz assim a palavra do Senhor: os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas sagradas. Entre o santo e o profano não fazem diferença, nem discernem o impuro do puro, e de meus sábados escondem os seus olhos, e assim sou profanado no meio deles. Agora, versículo 27, sobre os príncipes. Os seus príncipes, no meio dela, são como lobos que arrebatam a presa, para derramarem o sangue, para destruírem as almas, para seguirem a avareza. E por último, agora os profetas, versículo 28. E os seus profetas têm feito para eles reboco de cal não adubada, vendo vaidade, e predizendo-lhes mentira, e dizendo: assim diz o Senhor Jeová, sem que o Senhor tivesse falado. Terceiro item do primeiro tópico: motivos que levaram Judá ao cativeiro. O cativeiro aconteceu especialmente por causa da obstinada desobediência da liderança judaica. Essa posição é consolidada por vários outros profetas, não vamos citá-los aqui. Além da idolatria, pecados abomináveis foram cometidos contra Deus. Derramaram sangue inocente, cometeram todo tipo de corrupção e injustiça social, não observaram o descanso sabático e ainda mataram muitos dos seus profetas. Ainda no tópico número 1, terminando esta última parte, a situação de Judá é uma triste realidade para um povo que recebeu tantas profecias, avisos e oportunidades de arrependimento, mas decidiu pela apostasia. E eu quero ler para você o que está registrado em Jeremias, no capítulo 29, no versículo 19. Não está na nossa revista, mas eu coloquei este versículo para ler para você. Diz assim: porquanto não deram ouvido às minhas palavras, diz o Senhor, enviando-lhes eu os meus servos, os profetas, madrugando e enviando, mas vós não escutastes, diz o Senhor. Vós não escutastes, diz o Senhor. Ao olhar para a história de Judá, cultivemos, irmãos amados, o sentimento de humildade em nosso coração para que o temor do Senhor, o temor a Deus, nos previna de toda a apostasia. Ezequiel, no capítulo 2, versículo 8, tem um conselho que vale a pena lembrar, e eu também coloquei este versículo para você usar na próxima aula, no próximo domingo. Diz assim, Ezequiel capítulo 2, versículo 8: mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo, não sejas rebelde como a casa rebelde, abre a tua boca e come o que eu te dou. Ou seja, irmãos, olhando para a rebeldia de Israel, não sejamos também rebeldes. Olhando para a desobediência de Israel, não sejamos também desobedientes. Também dizemos o mesmo em relação a Judá, que foi preservado mais um pouco, mas olhamos para Judá e vemos que seguiu os mesmos pecados de Israel, o reino do norte. Então, repito para você, não sigamos a rebeldia de Judá, não sigamos a desobediência de Judá, sigamos sim o temor do Senhor e façamos como foi aconselhado a Ezequiel. Tu, ó homem de Deus, você que me ouve agora, professor, você que me ouve agora, aluno, você não seja rebelde como os rebeldes, como aqueles que profetizam mentiras, como aqueles que fazem coisas que desagradam ao Senhor. Tema ao Senhor, ande na sua presença e faça a vontade de Deus e come aquilo que o Senhor te dá. O que é isto? Você recebe de Deus uma palavra, profetize esta palavra. Você recebe de Deus uma visão, fale esta visão. Eu me lembrei agora de um texto que está lá em Jeremias, no capítulo de número 23. Eu acredito que você, meu querido professor e aluno da escola dominical, deve conhecer este versículo. Diz assim a palavra do Senhor. Jeremias capítulo 23, versículo 28. O profeta que teve um sonho, que conte o sonho. E aquele em quem está a minha palavra, que fale a minha palavra. Com verdade,
Que tem a palha com o trigo, diz o Senhor? Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como martelo que esmiuça a penha? Ou seja, se você recebe a palavra do Senhor, você deve falar a palavra do Senhor, indiferente dos rebeldes, daqueles que profetizam mentiras, como temos muito hoje em dia. Andar com ele é a melhor maneira de remover os obstáculos da alma que nos atrapalham na caminhada cristã. E eu trouxe para vocês aqui um versículo do Novo Testamento, em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 17, um texto que fala muito sobre a nossa peregrinação, como devemos andar aqui enquanto estivermos aguardando a vinda do Senhor Jesus Cristo. Diz assim, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 17, e se invocais por Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Ou seja, temos um caminho a trilhar ainda até o arrebatamento da igreja. Vamos permanecer no temor do Senhor e na obediência à sua palavra. Chegamos ao tópico número 2 na nossa lição, a obstinação de Zedequias e sua queda. Primeiro item, a teimosia de Zedequias. Zedequias, o último rei de Judá, não entendeu bem a exata conjuntura em que a nação se encontrava e, por sua própria conta, resolveu não dar ouvidos à voz do profeta. Quem é este profeta? O profeta Jeremias. Isso está registrado em Jeremias capítulo 38, versículo 14 a 28. E eu recomendo que o professor leia esse texto, que você mostre para o seu aluno esse texto. Porém, aqui nós não podemos fazê-lo porque é um texto um pouco extenso. Mas eu posso dizer para você o que tem nesse texto. Tem aqui um diálogo de Jeremias e Zedequias. Porém, esse diálogo ficou entre eles sem nenhuma atitude do rei Zedequias. Jeremias aconselhou Zedequias a se submeter à Babilônia, mas ele não quis fazê-lo e foi duramente castigado por causa da sua obstinação. Diz o nosso texto, Zedequias fez constantes ameaças a Jeremias e até tentou mantê-lo submisso aos seus caprichos, mas Jeremias, como homem de Deus, não se deixou corromper, antes proferiu toda a palavra do Senhor. E aí, quando você lê, você vai ver que há uma similaridade muito grande com o que nós lemos na leitura introdutória, quando você lê Jeremias capítulo 39, que diz assim, após esse diálogo que teve Jeremias e Zedequias, diz assim, o capítulo 39 de Jeremias, no ano 9 de Zedequias, rei de Judá, no mês 10º, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, e todo o seu exército contra Jerusalém, e a cercaram. E no ano 10º de Zedequias, no 4º mês, aos 9 do mês, se fez a brecha na cidade, e entraram todos os príncipes do rei da Babilônia, e pararam na porta do meio, e assim prossegue o texto sagrado, e nós vemos o que aconteceu com Zedequias no versículo número 6 e 7, e o rei da Babilônia matou os filhos de Zedequias em Ribla, à sua vista, também matou o rei da Babilônia todos os nobres de Judá, e arrancou os olhos a Zedequias e o atou com 2 cadeias de bronze para levá-lo à Babilônia. Terminando esta tela, nós deixamos uma recomendação para você, meu querido professor. Vale a pena ler Jeremias 26 e Jeremias 28, capítulo 26 e capítulo 28, porque temos nestes 2 capítulos confrontos de Jeremias com profetas. Em Jeremias 26 nós temos profetas e sacerdotes condenando Jeremias à morte. Por exemplo, em Jeremias 26, no versículo de número 7, diz assim, e ouviram os sacerdotes e os profetas e todo o povo a Jeremias anunciando estas palavras na casa do Senhor, e sucedeu que, acabando Jeremias de dizer tudo quanto o Senhor lhe havia ordenado que dissesse a todo o povo, ou seja, ele falando a palavra que veio do Senhor, pegaram nele os sacerdotes e os profetas e todo o povo, dizendo, certamente morrerás. Ao ler o texto, você vai ver que houve uma intervenção de alguns príncipes e alguns dentre o povo que fizeram com que Jeremias não fosse morto. Eu estou dizendo para você o quê? Que Jeremias ele era sacerdote. Nós vimos isso em Jeremias capítulo 1, versículo 1. Jeremias era profeta.
Nós temos visto isso durante esta aula. Porém, os próprios sacerdotes e os próprios profetas estavam levando Jeremias à morte. Mas Deus livrou o seu servo e Deus protegeu-o de forma maravilhosa. E você pode ver isso no capítulo 26. E no capítulo 28, nós temos aquele embate entre Ananias e Jeremias. Vale a pena você, professor da escola dominical, ler para você ver o que este profeta de Deus enfrentou durante aquele momento tão difícil da nação de Judá. Prosseguindo, item número 2 do segundo tópico, surdos aos ouvidos dos profetas. Jeremias advertiu ao rei Zedequias dizendo que, caso se rendesse à Babilônia, sua integridade seria preservada. Todavia, o rei não deu ouvidos ao profeta, razão de acontecer o que estava previsto. O poderoso exército babilônico invadiu e destruiu Jerusalém. Zedequias e o povo de Judá estavam tão confiantes em sua religiosidade e escolha divina em relação às demais nações que nem pensavam na hipótese de serem quase aniquilados. Meus amados irmãos, Jeremias no capítulo 7... versículo 1 a 13, tem uma história muito linda, mas eu quero destacar apenas alguns versículos. Versículo 4, que é o citado pela nossa revista, diz assim: não vos fieis em palavras falsas, dizendo, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Ou seja, alguns comentaristas dizem o seguinte, que estas palavras repetidas, quase que como uma fórmula mágica, como nós conhecemos hoje um mantra, denunciam a falsa confiança que o povo havia depositado no templo. Não, nós temos o templo do Senhor. Alguns têm colocado, irmãos, confiança em objetos. Alguns têm até trazido para a igreja um rejudaísmo, ou seja, colocando elementos da religião judaica dentro dos templos, e as pessoas olham aquilo como algo que pode trazer milagre, que pode trazer a presença de Deus. Tomemos cuidado com isso, irmãos, porque Deus quer a obediência, Deus quer o temor. Continuando lendo aqui, o que nós vemos? Esse tipo de atitude denuncia a falsa confiança que o povo havia depositado no templo. De nada vale viver à sombra de um glorioso santuário, irmãos, se a justiça não é praticada e não são observados os mandamentos do Senhor. Isto vale para nossos dias. Não adianta ter um templo muito bonito, com ar-condicionado, com cadeira confortável, se o Senhor não está ali presente e operando no meio da igreja. Então, às vezes, nós nos valemos de religiosidade baseada em coisas que não trazem para nós espiritualidade, temor, santidade. Esse texto de Jeremias capítulo 7, ele é rico e maravilhoso. Eu vou ler para você alguns versículos. Diz assim, o versículo seguinte, versículo 5: mas se deveras melhorardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras fizerdes juízo entre o homem e entre o seu companheiro, se não oprimirdes o estrangeiro e o órfão e a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para vosso próprio mal, eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais de século em século. Eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada são proveitosas. Furtareis vós e matareis, e cometereis adultério, e jurareis falsamente, e queimareis incenso a Baal, e andareis após outros deuses que não conhecestes, e então vireis, e vos poreis diante de mim nesta casa, que se chama pelo meu nome, e direis, somos livres? Podemos fazer todas essas abominações? Que maravilha de texto! É Deus dizendo, vocês querem agir impiamente e querem vir ao templo me adorar. Irmãos, tomemos cuidado, irmãos, que a nossa adoração seja verdadeira. A Bíblia diz que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. O Senhor estava denunciando a falsidade, denunciando a falta de compromisso com Ele, com a sua palavra, e o compromisso com a idolatria, com a injustiça,
com a opressão. Deus nos livre de agirmos assim, de termos uma religião fria, uma religião que não transforma o nosso coração, que não direciona a nossa vida e muito menos transforma a vida daqueles que nos ouvem, daqueles que estão ao nosso redor, porque se nós não experimentarmos o verdadeiro amor de Deus, a verdadeira salvação, se não tivermos a verdadeira presença de Deus em nossa vida, de nada vale a nossa religiosidade. Vamos então para o último tópico da nossa lição. Jerusalém é cercada e levada cativa. Após as investidas dos assírios, dos egípcios e de 3 ofensivas dos babilônios, a forte e imponente cidade de Davi se encontrava completamente arrasada. Durante o cerco de Jerusalém, que durou 18 meses, ninguém podia entrar nem sair. Os víveres estocados foram sendo rapidamente consumidos e os animais eram abatidos e oferecidos como alimento até que não restou mais nada. A cidade santa estava em extrema pobreza e miséria. Foi nesse momento que o poderoso exército da Babilônia rompeu uma brecha no muro e invadiu a cidade. O templo sagrado, erigido 380 anos antes, ou seja, há 380 anos, foi saqueado, destruído e queimado. A glória de Israel se foi. Lamentações de Jeremias fala com bastante tristeza sobre este momento. Vamos prosseguir e ler o texto que está na próxima tela. Segundo item do terceiro tópico: a matança, o cativeiro, a peste e a pobreza. No livro de Lamentações de Jeremias, o profeta descreve com riqueza de detalhes as deploráveis cenas que assistiu. Eu chamo a tua atenção para o versículo de número 10, que fala exatamente o que está escrito na nossa lição. A fome chegou a tal ponto que as mães cozinhavam e serviam os próprios filhos como comida. Você pode ler Lamentações, capítulo 4, versículo 10, que diz: as mãos das mulheres piedosas cozeram seus próprios filhos, serviram-lhes de alimento na destruição da filha do meu povo. Diz mais o nosso comentarista: até os sacerdotes perderam as esperanças, e as virgens ficaram assentadas sem forças à beira do caminho. As crianças morriam de fome e sede, fome. Ninguém poderia saciá-las. Terceiro item do terceiro tópico: a esperança profetizada. A mensagem de Jeremias deixou todos desesperados. Quando Jeremias profetizou sobre o cativeiro, meus amados irmãos, todos ficaram desesperados, não queriam aceitar a verdade que era proferida por Jeremias. Entretanto, quando nós lemos Lamentações de Jeremias, nós vemos o quê? O profeta desvela toda a sua tristeza, mas mesmo assim não deixou de se lembrar e registrar o quanto Deus é misericordioso e o tamanho da sua fidelidade. Em Lamentações, capítulo 3, principalmente, nós vemos Jeremias convidando o povo a reconhecer o seu pecado e voltar-se para Deus para obter a sua infinita misericórdia. E ele diz: novas são a cada manhã o Senhor renova a sua misericórdia para aqueles que se voltam para ele. Jeremias diz no versículo 29, ponha a boca no pó, talvez assim haja esperança. Em meio àquele quadro sombrio, Jeremias disse: olha, se o povo se converter, Deus é fiel. Se o povo se converter, Deus é bom. Diz neste mesmo capítulo, no versículo 33, pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão, segundo a grandeza das suas misericórdias. O povo não quis se voltar para Deus e recebeu dele o castigo, mas o Senhor deixou uma palavra de esperança, porque aquele cativeiro não ia durar para sempre. Deus havia de trazer o seu povo de volta. Isso foi profetizado pelo profeta Jeremias. Portanto, diz a nossa revista, assim como Jeremias mudou sua desolação para um estado de esperança, também o cristão deve desenvolver uma atitude de fé diante de suas dificuldades e enfrentamento. O maior motivo de nossa esperança é a ressurreição de Cristo. Diz a Bíblia: Cristo em vós,
esperança da glória. Meus amados irmãos, nós estamos vivendo num momento, principalmente no nosso Brasil, em que nós estamos vendo uma desolação entre o povo. Nós estamos vendo o povo sendo massacrado mais ainda pelas políticas públicas. E às vezes nós queremos encontrar a solução para todos os problemas aqui na terra. A promessa para com Israel era a promessa de uma terra onde eles pudessem habitar, crescer e se desenvolver como nação. Porém, a nossa esperança é a vinda do Senhor Jesus Cristo, e a nossa esperança é morar nos céus de glória. E a Bíblia nos recomenda em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, que se nós esperarmos em Cristo somente nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Ou seja, nossa esperança está no fato de Cristo ter ressuscitado, como diz em 1 Coríntios capítulo 15, que é o capítulo da ressurreição, e nos dá a garantia de uma vida eterna com Ele nos céus. Portanto, meus amados irmãos, vamos ficar firmados nesta esperança, a esperança de um dia nos encontrarmos com o Senhor Jesus e estarmos para sempre com o Senhor. Vamos à nossa conclusão. A experiência do reino de Judá no cativeiro é uma triste lição para todos os crentes. Quando os falsos deuses ocupam o coração de uma pessoa, ela se torna cativa de suas escolhas erradas. A boa notícia é que, pela misericórdia de Deus, Judá retornou à sua terra prometida. Deus ainda usa suas misericórdias para com o seu povo. Elas não têm fim, novas são cada manhã. E nós encerramos aqui este trimestre maravilhoso com muitas lições para a nossa vida, com muitas lições para nossas igrejas, com muitas lições para os nossos jovens e adolescentes, com muitas lições sobre oração, com muitas lições sobre o temor a Deus. Meus amados irmãos, aproveite bastante o conteúdo. Você tem aí todas as lições em nosso canal, da lição número 1 até a lição número 13, agora que você assistiu. Aproveite todas estas lições, caro professor. Você que prega a palavra do Senhor, tome estas lições pegue essas lições como base para seus sermões. Aproveite este material que deixamos para você aqui, para que você possa desenvolver ensinos, estudos bíblicos para a sua igreja, meu caro pastor. E eu encerro esta aula convidando você para a próxima aula. Não perca a próxima aula. Na próxima aula teremos nova revista, nova lição, novo assunto. Estaremos falando sobre o apóstolo Paulo, lições da vida deste homem de Deus. E na primeira aula nós estaremos estudando sobre o mundo do apóstolo Paulo. E eu quero contar com a sua presença aqui. Eu conto com você na próxima aula e eu termino agradecendo a você pela atenção e agradecendo a minha família mais uma vez, a irmã Leila e meus filhos Elias e Letícia, e agradecendo aos irmãos da nossa igreja de qual que tem nos apoiado, e a todos vocês que de tão distante têm nos assistido aqui. Nós temos irmãos aqui de Recife, nós temos irmãos de Salvador, nós temos irmãos de outros estados, de São Paulo, que têm nos assistido nossas aulas. E se você é de algum estado distante do Rio de Janeiro, eu peço a você que está me assistindo agora que você faça o seu comentário, diga para nós: Pastor Daniel, estou assistindo aqui do Recife. Pastor Daniel, estou assistindo aqui de Salvador. Pastor Daniel, estou assistindo aqui do Paraná. Identifique aí o seu estado e mostre para nós e para aqueles que assistem nosso canal que estes ensinos têm chegado até você e têm se expandido por este Brasil. Que Deus possa te abençoar. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sua inscrição no nosso canal. Ah, mas pastor Daniel, ainda não sou inscrito, então faça a inscrição agora. Estou agradecendo a você desde já. E muito obrigado pelo seu comentário, você que faz aquele comentário simples e que eu tenho o prazer de te responder. Deus te abençoe e te dê uma ótima lição no próximo domingo. Que o Espírito Santo de Deus te dê inspiração e graça para você transmitir esta lição. Assim me despeço, desejando a você uma ótima aula no nome de Jesus. Amém e amém.